vai apresentar inicialmente essa palestra é o Thiago Zumar. Por favor, Thiago. Beleza, pessoal. Bom dia, boa tarde. Não sei exatamente qual é o limiar que vocês utilizam aí para mudar do almoço para tarde. Para mim ainda é bom dia, mas para aqueles que já estão na boa tarde também. Meu nome é Thiago Zuma, trabalho com treinamentos empresariais já desde 2013 e eu vou apresentar para vocês esse momento. A gente vai dividir em dois momentos. Primeiro, muito prático e direto, que é o Case Empretec, um trabalho que nós desenvolvemos e entregamos esse ano finalizado no Empretec Nacional, ou seja, é um jogo que vai ser distribuído em todo o Brasil pelo Sebrae. E depois eu vou chamar ao palco a Karen e o Bruno, que vão fazer uma discussão entre as diferenças de jogos para treinamento e jogos para entretenimento, ok? Então, gente, já fiz a apresentação. Eu sou o Thiago, game designer de jogos para treinamentos, Case Empretec, depois do nosso debate. Aqui já tem uma fotinho do nosso primeiro mapa do jogo, a apresentação que a gente acabou de fazer, e seguimos então um pouquinho para o meu currículo. Não vou me estender, gente, mas 10 anos trabalhando com treinamento e desenvolvimento. Tenho 7 jogos no currículo, desde Escape, Risk, e todos esses jogos criados sempre com essência de board games modernos, teoria de jogos e levando em consideração a experiência dos participantes. Por último, só vou fazer um adendo a um projeto que eu organizo junto com o Bruno Jacobi, e é o nosso queridinho, que é o Itajaí Challenge. Ó, tem o pessoal do Itajaí Challenge aí. O Itajaí Challenge, gente, é um grande board game pela cidade, tá? São provas de raciocínio lógico, um quebra-cabeça gigantesco, onde as equipes muito bem estruturadas têm que rodar a cidade toda para desvendar provas, resolver enigmas e ir passando etapas por etapas. E essa atividade que a gente faz desde 2011 foi a base para depois eu entrar na consultoria, eu começar a trabalhar com jogos, o Bruno conhecer a Cristiane e namorarem e estarem juntos até hoje. Tá? Então por isso é o meu queridinho, também tenho certeza que é o queridinho do Bruno. E aí vamos entrar exatamente na demanda. Em 2021, a consultoria a qual eu trabalhava e hoje não trabalho mais, sou apenas consultor parceiro, me liga falando sobre uma atividade, uma demanda pro Sebrae que tinha a ver com empreendedorismo. Eu achei um pouco estranho, mas falei, pô, Sebrae Nacional, temos uma oportunidade aí. E a minha pergunta é, alguém aqui conhece o Empretec? Quem conhece, levanta o braço. Bastante gente, bastante gente. Gente, o Empretec é simplesmente o maior treinamento de empreendedorismo do Brasil. Há 30 anos ele é vendido pelo Sebrae, são mais de 10 mil pessoas por ano que passam por esse treinamento. Ele tem 6 dias de carga horária, trabalhando 10 competências. Ele é um treinamento comportamental, ele não é técnico. As pessoas que participam do Empretec, elas estão lá para entender quais as competências que são mais úteis ao empreendedor de sucesso. São 700 seminários por ano e já foram, até 2018, que é de quando eu tenho dado, 258 mil pessoas treinadas no Brasil. Com certeza eles estão chegando em 300 mil ou passando essa marca agora. Por que eu quero trazer esses números? Porque é algo muito, muito grande e é o treinamento mais lucrativo do Sebrae. Então, quando veio a demanda, é um desafio enorme a gente conseguir trabalhar com algo desse tamanho. E estas são as competências que a gente tinha que colocar no jogo. Então, a gente tem que trabalhar com busca de oportunidade, correr riscos calculados, exigência de qualidade, eficiência, persistência, comprometimento, busca de informação, estabelecimento de metas, planejamento, persuasão, independência e autoconfiança. Tudo isso é trabalhado dentro do Empretec em 6 dias. O cliente pediu algo muito simples. Ele pediu pra gente, Thiago, faça um jogo que possibilite a experiência
das 10 características comportamentais empreendedoras, que eu acabei de falar para vocês, em uma única atividade. Gente, e aqui tem um ponto que eu gostaria de explicar para vocês. O Empretec, 6 dias, cada dia 2 ou 3 dinâmicas. Então tinha uma dinâmica para correr riscos calculados, tinha uma dinâmica para qualidade e eficiência, uma dinâmica para persistência, e essas dinâmicas às vezes duravam 30 minutos, às vezes 2 horas e meia. E eles queriam colocar tudo isso dentro de uma única atividade. Tudo bem, topamos, vamos fazer. Mas, tá pequenininho aqui, mas sempre tem um mas. Além disso, a gente tinha que reduzir a quantidade de material e facilitadores. Eram 3 no Empretec, eles queriam reduzir para 1. É um baú gigante, que o Empretec é todo papel e caneta. Então é um baú gigante, cheio de material que eles têm que mandar para o Brasil todo, e eles queriam acabar com essa logística. Não tivesse carga horária muito longa, tinha que ser um negócio mais curto. Fosse atrativo e desafiador para uma nova geração, introduzisse tecnologia e, por último, não fosse totalmente abstrato. Não poderia ser um negócio fora da caixa, totalmente diferente. Mas também ele não podia ser rapidamente datado. E um último problema em vermelho. Eles queriam que fosse possível avaliar os jogadores de forma individual e coletiva. E aqui eu quero fazer uma parte. Tem pessoas aqui que trabalham em RH de empresa? Não. Uma, beleza. Cara, é muito natural, não o RH, porque o RH geralmente é bonzinho, né? Mas é muito natural a diretoria ou o pessoal que está em cargo de gerência querer relatórios do treinamento. Eles querem saber quem foi bem, quem foi mal, qual a competência que foi trabalhada, esse cara eu posso demitir, esse cara eu posso contratar. E aí, se eu vou dar uma dica para vocês, quando forem olhar para treinamento empresarial, fujam dessa seara. Jogos são estímulos, são sensibilizações. Chega a ser cruel você avaliar uma pessoa pelo desempenho dela numa atividade de 2 ou 4 horas. Então isso aqui foi negado para o Sebrae. Eu falei, não, isso aqui a gente não vai fazer. É injusto você pegar uma pessoa que está tendo uma sensibilização no jogo, e todo mundo que joga sabe que é durante o jogo que você bota o seu verdadeiro eu na mesa, as máscaras caem. Quem é persistente, quem é temoso, quem gosta de briga vai arrumar briga, quem quer sumir vai sumir. E você fazer isso num treinamento é muita injustiça. Então evitem querer dar avaliação com curto prazo. Gente, a avaliação é feita em PDI, em trabalho de desenvolvimento longo, gente avaliando dia a dia dentro do trabalho e da função da pessoa, não através do jogo, tá? Tínhamos 3 possibilidades. Uma, gamificar o Empretec. E aí, lembro que gamificação nada mais é do que você trazer elementos de jogos para um processo cotidiano na tentativa de engajar mais as pessoas. Ou seja, gamificar não é criar jogos, são coisas diferentes. E como já tinha dinâmica no Empretec, ele já era gamificado, então não poderíamos gamificá-lo. Trabalhar com simulação ou business game, que são jogos que trazem a realidade. Então, você já trabalha com contabilidade, então fazer um jogo de contabilidade, cara, que saco! E aí a gente optou por trabalhar em jogos para treinamentos, ou seja, criar um jogo, e aí a gente puxou um board game moderno, puro, gente. Vocês vão ver que todas as dinâmicas, tudo mecânica que a gente tem nos jogos lá para entretenimento, a gente trouxe para cá, respeitando o ciclo de aprendizagem vivencial que era pedido para o Sebrae. Isso aqui é um ponto interessante. Não dá para simplesmente ir lá e criar o teu jogo mais divertido possível. Ele é um treinamento, então ele tem que ter um conteúdo dentro. Existe uma necessidade de retenção de conteúdo. E aí, nesse caso, o ciclo de aprendizagem vivencial, quem é professor já deve ter escutado falar, é um ciclo onde você experimenta um comportamento, você experimenta uma sensação, depois você reflete sobre essa sensação, depois alguém te traz o conceito
dessa sensação, ó, experimentei correr riscos calculados. Aí depois alguém vem e fala, ó, aqui você acabou de experimentar isso. Esse é o conceito. A pessoa faz uma reflexão e depois ela vai botar na prática. Então o nosso jogo tinha que obedecer isso. Ele tinha que trazer as sensações sem explicar conceito e sem refletir. Isso era depois, com os facilitadores. E o jogo, o nosso jogo, o board game, ele proporciona exatamente isso. Você experimenta sem saber o que está acontecendo. Desculpa a palavra, galera, mas se você está jogando ali um jogo de Take That, em que alguém vem te dar uma porrada, tu vai ficar muito puto com a pessoa e tu nem sabe por que tu está ficando puto. Tu não sabe quais emoções aquilo está trabalhando, certo? Então por isso a gente escolheu trabalhar com um board game moderno. E aí, um dos grandes desafios era qual a temática. Esse cara que está aqui, essa pedra gigante, apresento para vocês o Psique 16, ou 16 Psique, ou Psique, como vocês preferem chamar. Foi uma dica de uma das pessoas que trabalhou comigo no desenvolvimento do jogo. Ele trouxe essa temática e eu gostei pra caramba porque ela é uma temática real. O 16 Psique é um asteroide que está a 250 milhões de quilômetros da Terra, 6 meses para chegar uma sonda lá, a NASA mandou no ano passado. E ele é um metal da classe M descoberto em 1856. O que é um asteroide de classe M? Ele tem o seu núcleo metálico. Então tudo que está lá é minério. A maior parte é ferro, platina, níquel e ouro. Os números mais otimistas, que estão bem pequenininhos aqui para deixar vocês mais impactados, os números mais otimistas dizem que o Psique 16 tem 10 mil quatrilhões de dólares, 4 trilhões de dólares em minério. As mais pessimistas, que na verdade um estudo da NASA, diz que 56 trilhões de ferro, só de ferro, é garantido que tem lá. E para curiosidade, a economia da Terra hoje é de 150 trilhões de dólares, mais ou menos. Ou seja, pessoal, a gente quer evoluir, a gente quer colonizar outros planetas, é tudo muito legal, né? O espaço, mas vocês podem ter certeza que o pessoal está pensando em como trazer dinheiro para a Terra. Tá? Então o Psique 16 é o próximo passo, extração aeroespacial. A gente só vai chegar lá mais ou menos em 2050, para ir lá realmente extrair. Então é um tema real, ou seja, é uma abstração, as pessoas vão sair da realidade, mas não é tão maluco assim, porque esse negócio vai acontecer. E principalmente a gente consegue botar uma característica de empreendedorismo. A nossa ideia de jogo é, em equipes, eles iriam coordenar uma empresa que iria fazer uma extração espacial de minérios no Psique 16 em 2050. Essa era a temática do jogo. Dividimos o game design dele em 3 fases. Por quê? Quando a gente faz jogos para treinamento, a gente não tem um tempo para explicar um livro de regras muito grande. E principalmente, as pessoas que vêm para o treinamento não vão ver gameplay antes. E elas não sabem o que vai acontecer. Então você tem que explicar as regras muito rápido. Tivemos a ideia de fazer um conto, onde iria fazer toda a ambientação da viagem, de como é que a ONU estava cuidando da divisão do Psique 16, ia explicar a introdução de todas as regras de maneira lúdica, e os participantes chegariam no primeiro dia de jogo já entendendo todo o ambiente. A fase 2 é uma fase só de extração, onde eles iam elaborar metas e planejamento, e basicamente o jogo consiste em você montar os melhores equipamentos possíveis para extrair os minérios. Então tem 118 cartas de peças diferentes, e eles tinham que comprar, fazer os pagamentos e montar as melhores máquinas. De acordo com a qualidade da máquina, por minério que você escolhia, você tinha um resultado de extração. Essa era a segunda fase do jogo. E a terceira fase, para trabalhar as últimas competências de persuasão, era uma fase de negociação, onde entre as equipes eles tinham que vender e comprar material para investir em outras empresas. Uma dica: quando vocês forem trabalhar com clientes, façam um cronograma sempre com gordura.
Para esse jogo a gente estabeleceu 6 meses de desenvolvimento, desde a parte de imersão no conteúdo, que começou em dezembro de 2021, até as especificações técnicas em maio de 2022. Ainda depois disso a gente foi pilotar com eles as turmas do Sebrae pelo Brasil todo, então ele foi mais um tempo de entrega, mas a gente conseguiu desenvolver todas as fases dentro de 6 meses. E aqui, gente, eu queria compartilhar com vocês um slide que eu chamo de A Vida é Boa, né, que é dá para ganhar dinheiro com board game. Quando a gente vendeu, foi muito bacana, estava todo mundo muito feliz, porque a gente tinha um baita do projeto, 6 meses pela frente, e aí 4 coisas que é preciso alinhar nesse momento. Equipe, contratei 2 pessoas, uma para fazer o conto, que não é da minha, não tenho braço para isso, e outra para me ajudar na parte processual, operação, planilha, contato com o cliente, e a parte criativa ficou comigo. Um cronograma muito mais bonito do que aquele que eu mostrei para vocês, e colocar a mão na massa. Deixei uma parte em vermelho, alinhamento com o cliente. Pergunta para vocês, alguém está fazendo reforma em casa ou fez recentemente? Aqui. Está fazendo e já fez? Já fez. E os fornecedores entregaram tudo como tu queria? Não, não entregaram tudo como queria. Entregaram tudo melhor? Não também. Galera, expectativa do cliente com entrega do fornecedor não é uma parada que tem química natural, tá? A nossa noção, a nossa sensação é sempre esperar muito mais e o fornecedor entregar muito menos, porque na nossa cabeça o quadro é lindo, mas às vezes o pintor não é tão bom na hora de desenhar. E por isso que alinhamento com o cliente é extremamente importante, gente. Fase a fase, conversa com o cliente. Tenta entender a cabeça dele, porque senão você vai fazer retrabalho, porque você vai desenvolver, ele vai olhar, não quero. Vai desenvolver, não quero. E é ele que paga. Então, gente, alinhamento com o cliente ficaria como uma dica. Onde começar agora? Tema, dinâmica, mecânicas, regras, protótipo. Quando a gente pensa em criação de board game, a gente pensa nesses pontos aqui. E tem algumas teorias de alguns designers, começa pela temática, vai nas mecânicas, pensa na dinâmica primeiro, tá? E não tem nenhuma metodologia correta 100%. Eu, particularmente, gosto dessa metodologia aqui, ó. Cara, vem tudo junto. Pô, a hora que tu definiu a temática, já bateu uma mecânica que eu quero usar, já tem uma regra que eu vou ter que saber. Então, assim, eu começo a escrever tudo junto. Um grande PPTzão, vou escrevendo aqui, vou escrevendo ali, e as coisas vão se desenvolvendo, não vou dizer que é naturalmente, mas elas vão tendo o seu caminho, tá? Não precisem focar só numa parte para depois ir para outra. Isso, para mim, é assim. E se você está fazendo treinamento e não entretenimento, lembrem sempre disso. Você precisa entregar um conteúdo, ele precisa aparecer. Tem que ter retenção da plateia e tem que dar resultado para quem está comprando. São outros pontos que no entretenimento a gente não precisa levar em consideração. Colocar a mão na massa, vamos começar a desenvolver. Não esqueçam desses detalhes, tá? Um propósito, quem é teu público, treinamento é um one shot, ou seja, as pessoas vão jogar uma vez e nunca mais. A primeira experiência tem que ser a melhor, porque ela vai ser a única. As regras simples, que não é uma coisa que eu tenho em mim, tá? Regra simples não combina comigo. Então, se você não consegue fazer regra simples, pense sempre numa curva de aprendizado o mais rápida possível. Por isso que esse jogo foi feito em turnos. Primeiro turno você faz uma ação, segundo turno você faz 2, terceiro você faz 3 e você aprende com o próprio jogo. Como é que está o tempo, Cris, por favor? Chegando em 25. Eu vou correr agora, tá, gente? Pra gente dar tempo para a parte mais importante. Então aqui são só algumas fotos de como é que foi todo esse processo de desenvolvimento. Quando eu comecei, aquilo ali era para ser o nosso mapa. Aí eu comecei a estudar topografia, profundidade, volume de minério, e você vai pegando informações, balanceamento, tudo em Excel.
não precisa fazer algoritmo, não precisa criar log, não precisa fazer função. Tem muita gente que acha que o balanceamento do jogo é uma coisa muito louca. Em alguns jogos até são, mas na grande maioria o balanceamento você faz na mão. Cria uma proporção, quero distribuir tantos pontos, quero que valha tantos pontos, e vai distribuindo em cartas. E vai testando. Quando a gente criou os balanceamentos das cartas, a gente já começou a testar só as compras de cartas. E encaixou. E vai pra mesa, entendeu? Outra coisa, o protótipo não precisa ser bonito, gente. Tudo feito em PPTzinho com a minha habilidade de terceira série. Tá? Tudo desenvolvido assim, só para ter ideia de como é que seriam as cartas, como é que seria o tabuleiro. E, obviamente, tudo tem limite. Chegou num ponto que a gente precisava começar a deixar o negócio bonito. Aí contratamos um designer e do meu protótipo, essas foram as cartas entregues. Esse é o final da entrega. Tá? Do meu tabuleiro, esse foi o tabuleiro criado pelo designer. Do meu mapa geológico, do meu mapa de topografia, na mão do designer e na mão do engenheiro que calculou a topografia em fórmulas normais de engenharia, ficou dessa forma, topografia real. Tá? A tabela que a gente criou para gerenciar as contas, porque esse jogo ele tem uma formulazinha de conta que para jogadores de board game seria feita no tabuleiro, mas para as pessoas que precisam jogar uma vez só, não podia me dar o luxo de deixar eles aprenderem a fazer as contas do jogo. Então a gente criou um sistema que primeiro foi muito simples, depois ele ficou bem bonitão, para acelerar as contas do jogo. Então a gente aumenta a curva de aprendizado, tira essa função do jogador. E fomos testar. Primeiro, num grupo de voluntários, amigos do coração, que tiraram um dia em troca do Subway para lá experimentar o jogo. E aí, deu tudo errado. Tá? Não vou dizer que deu tudo errado, porque aqui é um pouco de exagero da minha parte. Afinal de contas, a parte de extração e balanceamento funcionou 100%. Agora, a fase de negociação, galera, foi um desastre. Foi um desastre. A gente deve ter tido, eu acho que 8 testes da fase de extração para deixar ela perfeita. E a fase de negociação a gente testou para mais de 35 vezes. Eu parei de contar na 25ª, aí quando a gente conseguiu fechar as regras e o negócio funcionar, sabe? Ali foi um karma da minha vida, realmente. Então aqui, testando, saindo dos amigos. Isso aqui foi um teste com uma empresa, com um treinamento empresarial, tá? Que o pessoal cedeu pra gente, a turma. Funcionou redondo. E aqui vocês já podem ver como ele já ganhou outra cara, tá? Tabuleiro na mesa, as cartas empilhadas, todo o pessoal trabalhando. Observem o que a gente chama de posição de atenção. As pessoas ficam para cima da mesa. Isso quer dizer que eles estão imersos no jogo. Tá? Por final, turmas do Sebrae, pilotos verdadeiros com as próprias turmas do Sebrae. Isso aqui foi um teste em Porto Alegre. E depois aqui a ficha técnica do jogo, só para não deixar vocês curiosos, mas ele é um jogo competitivo entre equipes, então ele é cooperativo entre uma equipe que compete contra outras. Podem jogar de 3 a 7 equipes, de 3 a 5 pessoas por equipe, então a gente joga de 15 a 30 pessoas numa turma. Ele tem 3 fases, duração de 5 horas, somando as 3 fases, e as dinâmicas presentes. Exploração é a primordial, ele é um jogo de construção e de gestão de recursos. E aí tem uma cacetada de mecânica, que não vou falar uma por uma, mas todas mecânicas de board games modernos, que são que aparecem no jogo, e possivelmente se vocês jogarem, vocês vão achar outras que eu esqueci. Por último, isso aqui foi esse ano em Brasília, no encontro do Sebrae Nacional, com todos os coordenadores dos estados do Sebrae, onde eles fizeram um evento para conhecer o jogo e botar ele à venda. Ele está sendo vendido pelo Brasil todo agora, o Sebrae está super feliz e o jogo está sendo entregue aí com nosso nome no manual do Sebrae. Cara, um orgulho muito grande do que a gente construiu em 6 meses, tá? Ele também migrou com um app e todo mundo que joga adora, ou seja, é possível entregar um treinamento ou um jogo extremamente divertido. Esse é o case do Empretec Sebrae, galera. E a parte mais legal, que eu acho que é o nosso bate-papo agora, eu quero convidar a Karen Lopes, fundadora da startup Next EAD, para falar de treinamento, e o Bruno Jacobi,
criador do podcast É Tipo Hora, e meu colega e organizador do Itajaí Challenge. Gente, o microfone para cada um, podem sentar. Beleza. Gente, como é que vai funcionar agora? Eu vou parar de falar. Eu preparei 2 perguntas surpresa. Eu só falei mais ou menos o tema e eles vão responder aqui de bate-pronto o que eles acham, um podendo complementar sobre o outro. E eu queria começar com você, Karen. Karen, por que eu, na minha empresa ou na minha sala de aula, trocaria o modo de educação convencional para um treinamento de um jogo? Para começar, porque como você falou logo no início, inclusive eu queria fazer uma contribuição sobre um dos seus primeiros slides, se você conseguir voltar lá no começo, de uma parte que ele não conseguiu entregar nesse projeto em específico, e isso é muito importante, a gente precisa avaliar o que dá para entregar no projeto. Mas essa parte de avaliação, resultados, com o treinamento em formato de jogos, né, com um treinamento gamificado ou com um jogo comparativo, a gente consegue definitivamente entregar engajamento. Essa é a primeira parte, né? Quando a gente está falando de treinamento, de jogos, melhor dizendo, a gente coloca a pessoa dentro do círculo mágico, né? E ali é essa questão que você falou da posição de atenção. A gente tem as pessoas realmente inclinadas para fazer aquilo. Muitas vezes a gente tira as pessoas do dia a dia do trabalho delas e coloca ela num local que ela está relaxada, que ela consegue interagir com as pessoas de uma maneira diferente. A gente consegue trabalhar questões subjetivas a partir do jogo, como você falou das questões comportamentais, e a gente consegue trabalhar questões técnicas sem a pressão do treinamento convencional. Porque no treinamento convencional as pessoas têm aquela pressão de eu preciso acertar, eu preciso dar uma resposta certa. Quando ela é colocada dentro de um jogo, ela consegue entender que ela está num ambiente descontraído, ela fica mais relaxada, e além dela fazer aquilo porque ela quer fazer, que hoje em dia os treinamentos nas empresas, quem trabalha em empresa que já fez treinamento, seja online ou presencial, levanta aí, é um saco, não é? A gente vai passando as telinhas assim, uma pro lado da outra, e não termina de fazer, ou então termina por obrigação e faz uma avaliação no final. Isso é muito chato. Então, para começar a quebrar essa chatice do RH dos anos 80, eu acho que é por isso que uma empresa trocaria. Perfeito. Como você falou, a gente consegue buscar o engajamento, galera. A palavra engajamento está muito na moda. Nada mais engajador que o jogo. Você vai amarradão jogar um jogo, né? O treinamento nem sempre. Bruno, vamos lá. Cara, qual pra ti, como uma pessoa que já trabalhou também com treinamento, já fizemos alguns trabalhos juntos e hoje está focado no entretenimento, qual a principal diferença entre um jogo de treinamento e de um jogo de entretenimento? Boa tarde a todos, pessoal. Karen vai me matar com a minha resposta, tá? Vou. É que um é chato pra caramba e o outro é legal, o outro é divertido. É mentira, gente. Basicamente é isso. Um é chato e o outro é divertido. Não, vamos lá, vamos tentar explicar. A gente teve vivências ali de jogos de treinamento dentro de empresas. Assim como a gente tem a vivência do jogo que a gente tanto gosta, o jogo que a gente põe na mesa e se diverte. O jogo de treinamento, no treinamento, ele consegue arrebanhar bastante pessoas. Só que nem sempre a pessoa vai se identificar com aquele jogo, né? A gente tem muita questão, o Thiago falou um pouquinho disso ali no slide, a questão da teoria do flow. Teoria do flow, que nada mais é do que a pessoa atingir um estado que ela se concentra, que ela tenha satisfação plena numa atividade que ela esteja exercendo, seja ela qual for. Esse flow, a Karen citou, o Thiago também, que alguns aspectos, algumas mostragens corporais mesmo da pessoa mostram que elas estão entretidas, né? Eu vou trazer até para o que a gente conhece bastante, um jogo de tabuleiro. Quantas vezes você já botou um jogo na mesa e estava super empolgado e explicou, e você vê algumas pessoas ali prestes a tirar uma soneca em cima da mesa, enquanto outros estão ali
sabe, empolgados com o jogo, então isso vai acontecer. Na empresa, você tem essa condição, só que você não está ali por vontade própria, né? Então, esse cuidado, às vezes, de como você vai arrebanhar essas pessoas para aquela atividade durante, sei lá, que seja 2 horas, 4 horas, 6 horas de treinamento. Isso que eu estou falando do treinamento de RH dos anos 80, que aí eu vivi isso e não é legal, tá? Então, para esse tipo de nova atividade que o Thiago entregou para o Sebrae e outras tantas, que para a gente, tá? A gente tem um nicho aqui bem grande e a gente acaba até se empolgando com isso. Pô, vou jogar um board game na empresa. Eu já adoro board game, eu vou fazer board game. Mas só que tem gente que não tem a menor noção do que é board game moderno. Ou vai pensar que é o famigerado War, né? Dos anos 80, que dura 6 horas de jogo sem fim. Então, eu acho assim, eu comecei brincando falando que um é chato, o outro é legal, para ter essa discrepância, assim, essa figura de linguagem para dizer isso. Mas o treinamento empresarial realmente tem o seu papel fundamental até no entretenimento das pessoas. Perfeito. Posso complementar? Rapidinho, porque nós temos 5 minutinhos e 2 perguntas ainda. Caramba, prometo que vai ser rápido. Seguinte, é por isso que a gente tem metodologias. Inclusive lá, vou fazer aqui a propaganda da empresa, óbvio, né? A startup é uma EdTech, é uma empresa de tecnologia e educação. E a gente tem tanto a plataforma quanto a produção de treinamentos e jogos. E a gente tem metodologias de desenho instrucional, que principais são ED, 6 disciplinas, e essas metodologias elas começam pela análise. E essa é a grande diferença. No treinamento corporativo, no jogo corporativo, jogo de empresa, a gente precisa muito dessa fase de análise para entender o cliente, qual é o público final, para fazer um jogo que faça sentido para aquelas pessoas. E quando eu falo jogo aqui, é muito importante que a gente pense também em formatos digitais. A gente não está falando necessariamente do jogo que a pessoa fica sozinha. Eu estava assistindo a palestra anterior e foi dito que não tem nenhum paralelo entre jogo digital e jogo analógico, né, de board game. Gente, isso não é verdade, tá? Existe paralelo sim, a gente faz jogos de tabuleiro que são transpostos para a parte digital e funciona muito bem. Inclusive, esse aqui é um caso desses, e assim, é importante a gente ter em mente que entre 66 e 75% da população brasileira joga algum tipo de jogo. No Facebook, nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no celular, qualquer tipo de jogo. Inclusive, a gente tem uma população feminina que joga muito no celular. Então, a gente precisa levar isso em consideração e como as pessoas jogam esses jogos no dia a dia delas para fazer os jogos corporativos. Ou seja, a estratégia de jogos para treinamento funciona muito bem porque a galera já vem com o background em casa. Embora as pessoas acham que não, mas todo mundo é um jogador. E só a teoria do flow que o Bruno falou, ela consiste basicamente em você achar o nível de dificuldade exata para o teu público. Quando o teu público acostumar naquele nível, você sobe. Se o nível estiver muito alto ou muito baixo, a tendência é teu público sair do engajamento. Então aqui que está a pegada, achar o nível de dificuldade exato para o teu público. Temos mais 2 minutinhos, tá? Vai ter que ser papo. Papo, vamos. Primeiro, Bruno, já que tu falou, Bruno, de perfil de público, eu queria que tu trouxesse uma dica pra gente. O que tu acha que tem nos jogos de entretenimento, que quando a gente faz um jogo de entretenimento, a gente pensa, cara, isso aqui é importante eu levar em consideração, pra gente levar para os jogos de treinamento. Primeiramente tem que pensar que a gente vai lidar com um público com pessoas completamente diferentes, com características de personalidade, de gostos completamente diferentes. Para quem se interessar, tem uma teoria também de 4 tipos de jogadores, né? Que é o assassino, o explorador, o conquistador e o socializador. Então, esses tipos de pessoa, eles vão estar envoltos no grupo ali que você vai achar na empresa. A não ser que você ache uma empresa individual, cara, né? Uma MEI, você vai lá fazer para ele. Mas, o normal, você vai achar esse tipo de jogador nos 4. É muito difícil você agradar todo mundo. O nosso Itajaí Challenge, que ele já citou, tá? Ele consegue ter uma pequena amostra de como a gente consegue agregar. Porque esse tipo de atividade,
essa competição, que alguns chamam de gincana, e eu não gosto do nome, vou deixar claro aqui, o que ele faz? Ele traz provas de raciocínio lógico. Só que para a resolução do raciocínio lógico dessa prova, tem toda uma equipe em volta. Então, alguns vão ser os motoristas, alguns vão ser o operacional. Então, cada função ali, ele vai trazer para a pessoa uma importância dentro da equipe. Então, não é todo mundo que vai ter aquela capacidade, aquela condição de matar prova e ter aquela diversão mesmo de estar matando prova. Outros vão ter a diversão de buscar alguma coisa em determinado ponto da cidade. Então, isso traz para a gente um pequeno exemplo de como a gente consegue agregar a diversão, né, o entretenimento, o flow para diversos tipos de pessoa dentro de uma mesma atividade. Basicamente, então, Bruno, quando você montar um jogo, é para você pensar que você vai ter jogadores socializadores, que só estão ali pelo jogo, pela diversão, pelas pessoas, que vai ter os conquistadores, que estão ali pelo resultado, por ganhar seus badges, vai ter os exploradores, que querem conhecer mais do jogo, e vai ter lá os killers, né? Que os caras querem ganhar de qualquer maneira. Exatamente. Então isso é legal de levar em consideração o jogo. Tentar levar em consideração todos os perfis de jogadores. E uma dica para todo mundo aqui, galera: socializador é a maior parcela, tá? 60% das pessoas são socializadoras. Karen, para fechar e a gente não ser expulso do palco, e agora? Eu quero criar o meu jogo e vender para empresas e ficar rico. Como é que eu faço? Bom, para começo de conversa, todo mundo fala, eu quero fazer jogo, e aí chega aqui e fica mandando Instagram, mandando DM para as editoras, eu quero fazer um jogo, gente. Gente, tem um mercado de 25 bilhões de dólares no Brasil em educação, um mercado pouco explorado. Existem quase 600 startups, 600 empresas de educação e tecnologia aqui no Brasil. Quer começar a fazer seu jogo para empresas que está inexplorado? Estuda. A gente pode estudar gamificação, jogos sérios, teorias de design instrucional, estuda como encaixar as teorias de inteligências múltiplas na teoria dos diferentes tipos de jogadores. E aí, em vez de montar um protótipo de jogo de entretenimento para uma editora, você pode criar um pequeno case. Eu acho que essa é uma ideia muito legal, a gente faz isso bastante lá para mostrar para as empresas. Cria lá, eu tenho um pequeno grupo de 50 a 100 pessoas, sim, quando a gente está falando de treinamento, 50 a 100 pessoas é pequeno. E esse pequeno grupo precisa aprender sobre comunicação não violenta. E aí a gente cria como fazer isso, quais são os tipos das pessoas e mantém isso, vai criando isso como um portfólio. Em vez de fazer um jogo que vai agradar todo mundo, tenta voltar isso para uma análise específica de público. Essa é a fase, eu acho, passo a passo. Estudar, fazer um projeto, né, um piloto, exatamente, e ter isso para apresentar para as empresas. Meter a cara. A minha dica, pessoal, final é a seguinte: se vocês trabalham numa empresa, vocês têm uma ideia de jogo, pode lá no RH. Você não precisa ser do RH, você não precisa ser game designer. Na verdade, se você tem uma ideia de jogo, você já é um game designer, porque você está pensando nisso, né? A gente não tem faculdade hoje, não tem um conselho regional dos game designers, então todo mundo é um game designer. Você bate lá e oferece: eu tenho uma ideia de fazer aquele treinamento que é chato, eu tenho uma ideia de fazer cartinha, né? Passou por isso, exatamente. Treinamento dos anos 80. Tudo aquilo que eu não sou especialista em RH, mas eu era executivo da minha unidade. E a capacitação de lideranças eu queria que eu levasse para eles. Uma maneira de engajar e trazer eles para dentro foi exatamente assim. Eu adaptando um jogo, né? Por exemplo, eu acho que o mais habitual, os primeiros 90 dias do Atlas, eu criei um programa, mas só que na hora que eu vim navegando lá fazendo eu acabei inserindo um jogo para adaptar, para deixar as competências, funciona muito bem.
adesão, tanto que virou o programa depois, né? Empresas, uma ferramenta de crescimento adequada, acho que é o caminho esse, Perfeito. E procura a gente também, tá? Pode procurar a gente. Fala lá na sua empresa pra me procurar. Isso. Porque eu faço. E por último, gente, tem muito mais empresa querendo contratar pessoas que fazem jogo ou querendo contratar treinamentos do que editoras querendo publicar jogos. Eu acho que é um campo mais fácil, entendeu? Então, gente, basicamente era isso. Era apresentar esse case. Uma salva de palmas pro Bruno e pra Karen. Nós vamos ficar aqui fora, aqui do lado. Qualquer um que tiver dúvida, quiser bater um papo, a gente vai estar ali conversando com todo mundo, tá, galera? Muito obrigado pela participação de todos Obrigada, vocês. gente. Obrigado, pessoal.